57 ao 59. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo o que vi diante do meu Pai, e vós fazeis o que também à vista do vosso pai. E eles responderam: nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhe disse: se fosses filho de Abraão, estarias fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles reagiram: não somos filhos da prostituição, temos um pai, que é Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois saí de Deus, e dele procedo. Não vim para mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem, e porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me acusa de pecado, se digo a verdade? Porque não credes em mim? Quem é de Deus ouve a sua palavra. Por isso vós não os ouvi, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônios? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo. Há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo, que se alguém me obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém me obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós, mas eu conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações, continua, Senhor, a falar e a ministrar aos nossos corações. Assim como, Senhor, Tu já falaste através dos Teus louvores, assim como, Senhor, falaste também através da Tua palavra lida, nós te pedimos, Senhor, fala, Senhor, conosco mais uma vez, porque aqui estamos, Senhor, para continuar e para ouvir a Tua poderosa voz. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, realizando a Tua obra na Tua igreja, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Queremos, Senhor, Te servir em espírito e em verdade. Corrige em nós, Senhor, se há algum caminho que
tem nos levado à morte, pois queremos viver para te adorar eternamente, e é o que te pedimos e declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada, vimos a respeito do início desse texto, a qual Jesus disse que Ele é a verdade, e se o próprio Jesus, o Filho, vos libertar verdadeiramente, sereis libertos. E os judeus questionaram e diziam a Ele: nós somos livres, nós somos descendentes de Abraão, nós somos livres, nunca fomos escravos, nós somos livres. E o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus anunciava aos judeus a respeito dele mesmo, da palavra, do Verbo encarnado, e conhecereis a verdade, a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vos libertará. Jesus diz para aqueles homens que eram guardiões da palavra do Senhor, guardiões da lei, que eles deveriam conhecer a verdade, e só assim seriam livres do pecado. Jesus diz que aquele que está debaixo do pecado, ele é escravo do pecado, mas quando o Filho vos liberta, ele se torna livre do pecado, livre das transgressões, livre do poder do pecado. E Jesus continua dizendo àqueles homens, dizendo: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Jesus continua dizendo: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, vocês são somente descendentes, porque se você fosse verdadeiramente filho de Abraão, você viveria conforme Abraão viveu, você viveria conforme a palavra do Senhor diz. Por isso Jesus disse a ele: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar. Vocês dizem que são descendentes de Abraão, vocês dizem que Abraão é o pai de vocês dizem que servem a Deus, mas procuram me matar. Abraão não. Quando veio os anjos do céu falar com ele recebeu a sua palavra e fez o que o Senhor quis, mas vocês procuram me matar. Jesus está dizendo: eu que vim anunciar o evangelho do meu Pai, eu que vim falar a respeito daquilo que o Senhor tem para cada um de vocês, as pessoas têm procurado me matar. Jesus está dizendo para os judeus daquela época, dizendo para aquele povo: se vocês fossem realmente quem vocês dizem ser, vocês não procurariam me matar, mas vocês procuram me matar porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Vocês procuram me matar porque não acreditam na palavra do Senhor. Se dizem ser conhecedores, se dizem ser estudiosos, se dizem ser aqueles que conhecem e que sabem e que conhecem a palavra da verdade, mas não encontra lugar a minha palavra em vós. Jesus está dizendo aqui a respeito da palavra de Deus, ou a respeito da semente que encontrou um bom lugar e germinou, quando Jesus conta a parábola do semeador. Jesus está falando sobre a sua palavra, sobre a palavra que Deus tinha vos dado a anunciar e para falar, mas não encontravam lugar neles. Eles não aceitavam o reconhecimento de deixar, não aceitavam o reconhecimento de entregar as suas vidas, não aceitavam o reconhecimento de ter que largar mão do pecado. Por isso, a palavra do Senhor não encontra lugar neles. Eles se diziam conhecedores e não queriam deixar ou parar de fazer algo por causa do que Cristo estava anunciando ou dizendo. E falo do que vi diante do meu Pai, e vós fazeis o que também ouvistes do vosso Pai. Jesus está dizendo: eu falo do que eu ouvi, eu falo do que eu vi diante do meu Pai, eu falo o que meu Pai manda eu dizer, eu falo aquilo que Deus tem para dizer e para falar para vocês, mas vós também fazes a vontade do Pai de vocês. Vocês também fazem a vontade do Pai de vocês. Jesus está dizendo para aqueles homens
dizendo que ele está fazendo a vontade do Pai dele, mas eles também estão fazendo a vontade do Pai deles. E eles responderam: nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhe disse: se fosses filhos de Abraão, estarias fazendo as obras de Abraão. Jesus estava dizendo àquele povo: se verdadeiramente vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam fazendo a obra que Abraão fez. Se vocês fossem filhos verdadeiros de Abraão, vocês deveriam fazer e cumprir aquilo que Abraão realizou e aquilo que Abraão fez. Mas Jesus estava dizendo: vocês não são filhos de Abraão, vocês dizem ser filhos de Abraão, mas se você verdadeiramente fosse filho de Abraão, você teria feito as obras de Abraão. Porque quando dizemos que somos verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, quando dizemos que temos um Pai, precisamos ter uma vida de acordo com a vontade do nosso Pai. Quando vivemos e dizemos que possuímos um Deus, que possuímos um Pai, que possuímos alguém em nossas vidas, precisamos viver de modo que o Pai seja glorificado e exaltado em nós. Por isso Jesus está dizendo: vosso Pai não é Abraão, porque as obras que praticais não é as obras que Abraão pratica. Por isso nós, como igreja do Senhor, como cristãos em Cristo Jesus, precisamos praticar o que o Senhor quer que venhamos a praticar. Precisamos fazer a vontade daquele que nos chamou. Precisamos deixar a nossa carne, deixar a nossa vontade de lado, deixar o nosso eu de lado, para servir e para viver o que Cristo Jesus tem para cada um de nós. Não podemos viver uma vida como ditos filhos de Deus e desobedecer e fazer a obra que o diabo quer em nossas vidas. Não podemos dizer ser filhos de Deus se realizamos as obras do diabo, se vivemos uma vida na carne, na vontade de fazer e de realizar os desejos carnais das nossas vidas. Por isso Jesus está dizendo àqueles homens, aos judeus, aos fariseus, dizendo: vós fazeis também, ouviste vosso pai. E ele respondeu: nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: se fosse filho de Abraão, estariam fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus, mas Abraão não fez isso. Jesus está dizendo a respeito de quando Abraão encontrou com os anjos, e os anjos falaram da palavra do Senhor, e eles o recebeu, e eles o acolheu, mas aquele povo que se dizia filho de Abraão não fez de igual modo, não recebeu Cristo Jesus como enviado de Deus, não recebeu Cristo Jesus como o próprio Messias, como Salvador e Libertador das suas almas. As pessoas diziam ser alguém e não viviam de modo que demonstravam ser aquelas pessoas. Por isso, precisamos, como igreja do Senhor, tomar muito cuidado com a vida que temos levado. Precisamos ter muito cuidado com as escolhas que temos feito da nossa vida, pois as escolhas e o jeito e o modo de viver a qual vivemos demonstra quem é o Pai em nossas vidas, demonstra a qual Pai nós estamos servindo e qual Pai nós estamos vivendo e seguindo. Por isso Jesus diz àqueles homens a respeito disso. Por isso precisamos verdadeiramente analisar os nossos caminhos, analisar as nossas vidas, ver se verdadeiramente quem está sendo representado em nossas atitudes, representado em nossos desejos, representado em nossa vida, é verdadeiramente o Pai, Deus, Jesus, ou se é Satanás que é o nosso Pai. Jesus também vai dizer: vós fazeis as obras do vosso Pai. Eles reagiram: não somos filhos da prostituição, temos um Pai que é Deus. Jesus disse e mostra para eles que eles não são filhos de Abraão, e eles se indignam e dizem: nós não somos filhos da prostituição, nós temos verdadeiramente um Pai, e o nosso Pai é Deus. E Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amarias, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim para mim mesmo, mas Ele me enviou.
Jesus está dizendo: se verdadeiramente vocês fossem filhos de Deus, se verdadeiramente vocês são filhos de Deus, vocês iriam me amar, iriam viver a vontade que eu quero, iriam viver, iriam fazer conforme o que Deus quer para mim e para você. Se verdadeiramente vocês fossem filhos de Deus, vocês iriam me amar, pois eu saí de Deus e dele procedo. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus está dizendo: eu não vim de mim mesmo, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim fazer a vontade de Jesus, eu vim fazer a vontade do Senhor, eu vim realizar a obra do Senhor, eu vim fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida, eu vim cumprir o querer de Deus. Eu vim de Deus, eu vim daquele que me enviou. Jesus está dizendo: eu não faço nada de mim mesmo, eu faço aquilo que o Pai quer. Eu não vim por causa da minha vontade, eu não vim para mim mesmo, mas eu vim pelaquele que me enviou. Eu procedo do Pai, eu vim do Pai. Jesus está dizendo a eles: se vocês fossem verdadeiramente a quem dizem que são filhos de Deus, vocês me amariam, vocês me teriam como vindo do Senhor, porque não compreendeis a minha mensagem e porque não suportais ouvir a minha palavra. Jesus está dizendo àqueles homens: por que não compreendem a minha palavra? Por que não compreendem a minha mensagem? E por que não suportais ouvir a minha palavra? Jesus está questionando aqueles homens e dizendo: vocês dizem ser santos, vocês dizem ser homens de Deus, vocês dizem ser filhos de Deus, vocês dizem ser filhos de Abraão, mas então por que vocês não compreendem a minha mensagem? Porque se vocês verdadeiramente fossem filhos de Deus, vocês possuiriam o Espírito Santo da verdade, que é aquele quem nos ilumina a palavra do Senhor. É Ele quem nos demonstra a palavra de Deus, quem trabalha em nossas vidas, quem demonstra o que o Senhor está dizendo às nossas vidas. Por isso Jesus diz àqueles homens: por que não compreendes a minha mensagem? E por que não suportas ouvir a minha palavra? Jesus está dizendo: então, por que vocês se dizem filhos de Deus? Vocês se dizem servos de Deus? Vocês se dizem ser filhos de Deus, de Abraão, mas não suportam as palavras que eu digo, não suportam o que eu falo, ficam com raiva, ficam constrangidos e querem me matar por causa disso. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, pois ele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus fala para eles quem eles são filhos. Jesus diz para eles: vocês são filhos do diabo e queres fazer o seu desejo, querem me matar, assim como o diabo queria matar Jesus para que ele não cumprisse o propósito de Deus na terra. Aquele povo queria fazer o desejo do seu pai, que era o diabo. E Jesus vai dizer a respeito de algumas características do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade. Jesus está dizendo que Satanás, o diabo, ele foi homicida desde o início. Ele, quem tentou Adão e Eva para pecar, e com isso entrou o pecado no mundo e também a morte. Ele também agiu no coração de Caim para matar o seu irmão. Por isso, Jesus está dizendo: ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, pois nele não há verdade. E quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Fala a respeito da característica do diabo, que ele não é verdadeiro, ele não tem verdade, mas ele é pai da mentira. E tem muitas pessoas acreditando naquilo que Satanás tem dito.
Satanás tem acusado algumas pessoas, tem apontado o dedo para algumas pessoas, e a própria palavra de Deus diz que ele é mentiroso, e pessoas têm se desviado do caminho da verdade. Pessoas têm se desviado da palavra da igreja de Deus, porque acham que não são merecedores, porque o Satanás tem dito em suas mentes que você não é merecedor, que você não pode, que você não é digno. Mas a palavra do Senhor diz que ele é mentiroso desde o início. Por isso, ele não se afirmou na verdade. E existem muitas pessoas acreditando no que Satanás diz. Existem muitas pessoas tendo como verdadeiro algumas promessas e alguns desejos que Satanás tem oferecido a algumas pessoas. Algumas pessoas têm aceitado e têm ouvido o que Satanás tem dito através de muitas pessoas, têm acreditado, mas a palavra diz que ele é mentiroso desde o início. E em sua palavra não há verdade, pois ele não se afirma na verdade. E ele é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Jesus está dizendo, porque eu digo a verdade, vocês não creem na minha verdade, vocês não creem que eu estou falando a verdade? Jesus está dizendo, eu estou falando a verdade e vocês não creem? Quem dentre vós me acusa do pecado? Jesus está dizendo, então me acuse de algum pecado. Quem de vós aqui pode me acusar de algum pecado? A raiva dos fariseus, a raiva dos judeus era que eles não podiam acusar Jesus de nenhum pecado. Eles faziam de tudo para acusar Cristo Jesus. Eles faziam de tudo para agir, de algum modo, para que eles tivessem algo para julgar Jesus, algo para condenar Jesus, algo para dizer que ele estava errado, que ele estava pecando. Então Jesus diz para eles, quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, porque não credes em mim? Jesus está perguntando, quem dentre vós me acusa de pecado? E ele mesmo pode responder, ninguém, pois ninguém conseguiu acusar ele. Então, Jesus vai dizer, quem me acusa de pecado se digo a verdade? Quem pode dizer que eu estou errado, ou que eu estou pecando, ou que eu estou fazendo errado, se eu estou dizendo a verdade? E por que não credes em mim? Jesus está dizendo, se eu estou falando a verdade, se vocês não podem me acusar por causa do pecado, que eu não estou pecando, que eu estou falando a verdade, por que não credes em mim? Por que não credes na verdade no que eu falo? Quem é de Deus, ouve a sua palavra. Por isso, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Jesus está dizendo, quem é de Deus, escuta a voz de Deus, ou escuta a sua palavra. Como a palavra diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, assim Jesus está dizendo, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é, quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Jesus está dizendo, se vocês fossem de Deus, vocês iam ouvir a palavra de Deus, o que eu estou falando sobre Deus, sobre o que Deus quer, o que o Senhor quer, o que meu Pai quer. Mas vocês não escutam, então vocês não são de Deus. Vocês não estão escutando a palavra de Deus, porque vocês não são de Deus. Jesus está dizendo para aqueles fariseus, vocês se dizem ser muita coisa, que vocês não são, porque vocês não fazem o que Deus quer que vocês façam. Por isso vos não tenho ouvido, porque não sois de Deus. Judeus respondeu, acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Os judeus continuam tentando tirar Jesus do sério e começam a xingar Jesus. Porque para o judeu, ser chamado de samaritano era a pior coisa. Para um judeu, ser chamado de samaritano era a pior coisa. E também dizer que ele tem demônios. Eles estavam ofendendo e querendo tirar Jesus do sério. Por isso eles chegam e falam, pois por acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônios? Jesus respondeu,
eu não tenho demônios. Pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Jesus está dizendo, eu não tenho demônios. Eu honro meu Pai com a palavra, eu honro meu Pai conforme que Ele quis, eu honro meu Pai em fazer a sua vontade, e vós está me desonrando, vós não me honrais, vós me desonrais. Jesus está dizendo, eu honro o Senhor. Eu honro o Senhor com o meu modo de viver, eu honro o Senhor com a minha palavra, eu honro o Senhor em anunciar o seu Evangelho, eu honro o Senhor, e vós me desonrais. Por isso precisamos analisar as nossas vidas e ver se verdadeiramente somos filhos de Deus, se temos honrados ao Senhor com as nossas vidas, se temos honrado o Senhor com as nossas escolhas, se temos honrado o Senhor em anunciar a sua palavra, em viver a sua palavra, em cumprir a sua palavra em nós, se temos honrado a Deus, se temos verdadeiramente honrado o Senhor. E eu não busco glória para mim mesmo. Há quem busque, e Ele é quem julga. Jesus está dizendo, eu não busco glória para mim mesmo. Eu falo, eu digo, eu anuncio, eu vivo, mas eu não estou buscando glória para mim. Mas há quem busque. Mas isso, quem irá julgar é Ele, é Deus. Jesus está dizendo, é Ele quem julga, não sou eu. Eu não busco glória para mim mesmo. Eu não busco glória para mim mesmo, e há quem busque. E é Ele quem julga. Por isso, precisamos viver uma vida como Cristo Jesus viveu. Não podemos buscar glória para as nossas vidas. Não podemos buscar honra para nós mesmos. Mas precisamos honrar e exaltar e glorificar o nome daquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda exaltação. Só Deus precisa ser exaltado e só Ele precisa ser engrandecido. Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso é Ele quem precisa ser glorificado e exaltado. Vivemos num mundo onde pessoas buscam a glória para si, onde pessoas buscam aplauso, onde pessoas buscam ser reconhecidas, onde pessoas têm buscado holofotes. Mas Jesus está dizendo, eu não busco a glória para mim. Eu não busco ser reconhecido por mim mesmo, mas eu busco fazer a vontade do Senhor. Eu busco fazer a vontade daquele que me chamou. E Jesus continua dizendo, em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus está dizendo, em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca haverá a morte face a face, no original grego, nunca haverá de frente, nunca haverá a morte. Jesus está dizendo, quem obedece a minha palavra, não irá morrer eternamente. Quem obedece a palavra do Senhor, não irá morrer eternamente, mas viverá eternamente ao lado de Cristo Jesus. Viverá para todo sempre com Cristo Jesus. Mas os judeus lhe disseram, agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Jesus não disse, nunca provará a morte. Jesus disse, não verá a morte. E eles estão dizendo, agora sabemos que tem demônios. Abraão morreu, e também os profetas. E tu disse, se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Jesus não disse que eles não provariam a morte. Jesus disse, não veriam a morte. Ele não disse provaria a morte, nunca verá a morte. E eles disseram, nunca provará a morte. Eles inverteram a palavra do Senhor, assim como Satanás, a serpente, disse à mulher, não disse Deus, de todas as árvores comerás. E ela disse, não, ele disse, de todas as árvores comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comeis. Eles agiram aqui como Satanás agiu, tentando enganar Eva.
dizendo: então tens demônios, porque Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem tu pensas que és? Eles disseram a Jesus: acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão e os profetas que também morreram? Quem tu pensas que és? Quem você está achando que você é? Para dizer: se alguém servir e obedecer às minhas palavras, não verá a morte. Quem tu está pensando que é para falar isso? E Jesus lhe respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizes ser o vosso Deus. Jesus nem entrou nesse mérito com eles. Jesus está dizendo para eles, Jesus lhe respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser seu Deus. Quem está me glorificando, quem está falando sobre mim em toda a sua palavra, em todas as suas escrituras, é o meu Pai, de quem vocês dizem ser filhos. Jesus está dizendo para ele: eu não glorio a mim mesmo, mas quem me glorifica é o meu Pai, pois ele está me anunciando desde o início das suas escrituras, desde o início da sua palavra. Jesus está dizendo: Deus está anunciando a respeito de mim desde o Gênesis. Por isso eu não me glorio. Quem me gloria é o meu Pai. Vós não conhecereis, vós não conheceis, mas eu o conheço. Se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Jesus está dizendo: vocês não conhecem a Deus, vocês nunca viram a Deus, vocês só ouvem falar, mas eu conheço, mas eu vi, mas eu conheço a Deus. Se eu dissesse para vocês que não conheço a Deus, eu seria mentiroso como vocês. Jesus estava dizendo para eles: se eu dissesse para vocês não conheço a Deus, eu seria mentiroso como vocês são. Mas eu conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus me perguntaram: ainda não tem 50 anos, viste Abraão? Jesus disse que Abraão se gloriou em ver o seu dia. Abraão se gloriou em ver que Deus enviaria o seu filho para morrer por cada um de nós. Abraão se regozijou em ver o dia do Senhor, em ver Cristo vindo e voltando, vindo para salvar a sua nação. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Você nem tem idade suficiente para ter visto Abraão. Não que fosse 50 anos. Se ele tivesse 50 anos, ele teria visto Abraão. Não. Mas ele disse: você nem tem idade para isso. Diz aí que viu Abraão. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo: antes mesmo que Abraão existisse, eu já existia. Antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Aquilo que Deus disse a Moisés, quando a sarça estava pegando fogo, e quando perguntarem quem foi que me enviou, quem eu direi que me enviou? Diga que eu sou, lhe enviou. Jesus está dizendo: antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu era Deus. Antes que Abraão existisse, eu já era, eu já existia, e eu sou. Então eles pegaram as pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eles entenderam quem Jesus disse que era. Eles entenderam quem Jesus anunciava e disse que era. Por isso precisamos, como verdadeiros filhos e filhas de Deus, obedecer a sua palavra. Precisamos cumprir e viver a vontade do Senhor. Precisamos agir do modo de vida que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Precisamos fazer
com que as nossas vidas exalte e demonstre quem é o nosso Pai verdadeiro, quem é a obra de quem nós estamos fazendo, se é de Deus ou se é do diabo. Precisamos viver conforme dizemos possuir o Pai. Precisamos ter uma vida vivendo de acordo com aquilo que professamos e que dizemos servir e fazer. Precisamos possuir uma vida digna de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Precisamos ser servos verdadeiros de Cristo Jesus e viver a sua palavra dia após dia. Amém. Poderoso